versículo de número 4. Todos encontraram? Amém? Vamos estar então compartilhando esta palavra. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orarei aos Deus dos céus. Somente até aqui. Fecha a sua Bíblia, feche os seus olhos. Vamos estar agora orando ao Senhor. Pai querido, Deus incomparável, Deus poderoso, que já demonstrou os seus sinais e o seu poder aqui nesta manhã, de várias formas, de várias maneiras. Mas eu ainda continuo, Senhor, dependendo de Ti, Senhor, para transmitir esta palavra. Porque eu não tenho nada, Senhor, para oferecer, ó Pai. Mas o Senhor, ó Pai amado, ó Pai querido, tem muito para oferecer. E nós que somos os Teus filhos, ó Pai, nós estamos aqui esperando o Senhor falar e o Senhor nos abençoar, ó Pai. Estamos igual Jacó, Senhor. Nós não sairemos daqui enquanto a gente não ver a sua bênção, Senhor. Por isso, meu Pai, através do Teu Espírito, age em nosso favor aqui, nesta manhã. E todo impedimento, Senhor, seja destruído. E que o Teu nome, mais uma vez, neste santuário, seja glorificado. Que eu venha desaparecer, Senhor, nesta manhã. E que o Senhor, como sempre, venha brilhar fortemente e agir em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Obrigado por ter permanecido de pé. Todas as crianças acompanham a nossa pastora, vão estar direcionando a nossa linha, onde vocês também estarão sendo instruídos no caminho do Senhor e na palavra de nosso Senhor. E as crianças mais velhas chamam a atenção de todos vocês, porque Deus tem uma palavra também para os seus corações. Como eu já disse, nós tivemos aqui um estudo no ano passado, onde o nosso tema foi reconstruindo os muros. Então foi coisa maravilhosa, onde a gente sentiu o poder de Deus, o agir de Deus em nosso favor. E muitos de nós aqui tivemos as nossas vidas reconstruídas, depois que passamos dentro deste estudo. E o Senhor me chamou a atenção, quando eu estava estudando sobre essa história, e Deus, Ele falou muito no meu coração. E quando eu estava fazendo esta ministração, estudando, eu glorifiquei muito a Deus, falei muito em mistério, chorei muito com Deus, pelo que Deus ministrou na minha vida. E peço a Deus que tudo que Ele ministrou na minha vida, Ele ministre na sua vida aqui, nesta manhã. Eu quero que você olhe para o teu irmão do teu lado, e como de costume, olha dentro dos olhos do seu irmão. Peraí, irmãos, deixa eu falar primeiro, antes de você olhar. Aí você me pergunta: mas pastor, você sempre tem esse costume de mandar a gente olhar dentro dos olhos. Por que tem que olhar dentro dos olhos? Porque o olhar, ele fala muito. Você lembra quando Jesus chegou até Caim e foi chamar Caim, e quando Caim se apresentou até o Senhor, o que Deus falou? O teu semblante, os teus olhos fala aquilo que está dentro do teu coração. Ele mostra a tua mentira, mostra a tua maldade que está dentro do teu coração. Por isso o olhar fala muita coisa. Eu sei que olhar nos olhos muitas das vezes nos dá vergonha, né? Tem muita gente que fica envergonhada de olhar nos olhos, e tem as outras que é falsa mesmo, né? E por isso não tem coragem de olhar nos nossos olhos. Mas em nome de Jesus, só tem crente aqui, amém? Por isso, olhe nos olhos do seu irmão e diga assim para ele: essas ruínas durarão só alguns dias.
Será que você pode repetir para ele? Porque ele não deu um glória, eu não ouvi um glória bem alto. Gente, você está profetizando. Escuta o que está sendo profetizando. Olhe nos olhos dele, profetiza. Você é profeta hoje. Diga assim: essas ruínas durarão só alguns dias. Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Eu creio. Essas ruínas durarão só alguns dias. Quando eu abro a palavra do Senhor e eu vejo essa história magnífica, eu vejo aqui Neemias, irmãos, Neemias, um copeiro do rei. Embora cativo, embora escravo, mas tranquilo, passava bem. Porque um copeiro, o que ele faz? O copeiro, ele prova da bebida do rei antes do rei beber. Embora seja uma profissão terrível, mas também, vamos lá, uma profissão também razoável. Ele bebe a bebida do rei, ele come a comida do rei. É o único que é escravo, que dentro de um palácio que não é nobre, prova da bebida e prova da comida do rei. Que profissão, embora arriscada, mas generosa. Neemias estava tranquilo, sossegado, até que um dos seus irmãos, que estava em Judá, volta e Neemias o encontra. E quando Neemias o encontra, resolve fazer uma pergunta. E aí, meu querido? E aí, meu irmão? Dá aquele abracinho de costume e faz aquela pergunta: como você está? Nós temos também esse costume de nos dar a paz do Senhor, e muitas das vezes alguns se preocupam com a gente, porque muitos nem preocupa se a gente está passando bem, não se preocupa se tem leite em casa para as crianças, não se preocupa, né, como a nossa vida está, porque nós estamos vivendo em um tempo egoísta, onde a gente se preocupa com a gente mesmo, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos interesses, e não temos tempo para parar um pouquinho para perguntar como vai a vida do nosso irmão. Apenas damos uma paz do Senhor e acabou. Mas Neemias se preocupou em perguntar, e quando ele pergunta, ele não recebe uma resposta que traz alegria ao seu coração, porque o seu irmão olha para ele e diz: olha, Neemias, eu estou acabando de chegar de Israel, estou acabando de chegar de Judá, e lá está uma catástrofe, está tudo em ruínas, está tudo destruído. E Neemias fala: mas não faz tempo que vocês já voltaram? Não teve uma reconstrução? E eles disseram: não, continua tudo em ruínas. E o pior, as portas foram queimadas, os muros continuam destruídos, e tudo está uma catástrofe. Tudo no monturo, derrubado, destruído. Mas e os nossos irmãos? Os nossos irmãos desmotivados, tristes. Essa é a situação. Naquele mesmo momento, presta bem atenção, Neemias para e se preocupa. Eu até abro um parênteses para nós que somos a igreja de Jesus Cristo, que temos o compromisso de seguir o seu exemplo. E quando eu olho para o Novo Testamento, que exemplo ele nos deu. Jesus é o nosso maior exemplo. Porque temos a mania de perguntar: como você está? E a pessoa responde: tudo bem. Até aí, ok. Mas e aquela que diz assim: não estou muito bem? Aí sabe qual é a nossa resposta automática? Vou orar por você, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar força.
e a pessoa apenas estava querendo um abraço. A pessoa apenas estava necessitada naquele dia, talvez de uma ajuda sua para colocar uma comida dentro de casa, talvez até mesmo para pagar uma conta, talvez até para levar em um mercado, porque talvez não tem carro. Mas nós temos esse costume, principalmente no Brasil, um país onde está em crise, um país onde as pessoas não têm um status financeiro razoável, que não pode também estar ajudando a todo tempo. Então tem aquele ditado, aquele costume de dizer: não, eu vou orar por você, mas então por que perguntou? Se você não pode ajudar, então em nome de Jesus não pergunta. Não pergunta, porque você não sabe a resposta que você vai ter. A pessoa pode chegar para você e falar: está tudo em ruína. E aí? Você vai só orar? Não vai estender sua mão? Não vai dar seu apoio? Mas glória a Deus, eu glorifico a Deus por esse ministério, porque esse ministério sabe ser doador. Esse ministério não só preocupa em perguntar, ele age também. Eu glorifico a Deus por esse ministério e pela vida dos irmãos, que sempre quando eu preciso ter contado, eles me ajudam. E como nós, Neemias também se compadece. E Neemias, ele se retira, e a palavra diz que Neemias se entristece. E Neemias, ele vai procurar um lugar aonde ele pode se derramar toda a sua angústia. Neemias vai para a presença de Deus e ele começa a orar. E quando eu volto para Judá, eu vejo ali um povo que está dentro de uma destruição, triste, abatidos e angustiados. Sabe o que eu quero dizer com isso? Embora eles estavam passando por uma necessidade terrível, por uma catástrofe terrível, grande na vida deles, vendo tudo aquilo destruído, mas eu vejo que eles não tinham motivo de desanimar e de se entristecer. Sabe por quê? Porque antes, há poucos anos atrás, eles tinham sido saqueados, e a casa de Deus que estava de pé antes de ser destruída, a casa de Deus que estava de pé, e o país construído, eles foram alvejados pela Babilônia. E quando a Babilônia foi até lá e foi combater contra eles, a Babilônia entrou, saqueou a casa de Deus, destruiu as muralhas, colocaram fogo nas portas e levaram todo mundo do país como escravo para a Babilônia. Mas o tempo se passou e a Babilônia entrou em guerra, e outra nação tomou conta da Babilônia. E Deus tocou no coração de um daqueles reis que liberou, olha bem, que liberou um pouco de escravos, uma primeira remessa de cativos, e os libertou e deixou voltar de novo para o seu país em liberdade. Agora aquela primeira remessa volta para Judá, para o país destruído. E quando eles chegam lá, eles veem que o país foi destruído, que as muralhas estavam destruídas, que as portas estavam queimadas, que a casa de Deus estava destruída. E sabe o que eles fazem? Eles param e sentam e começam a se lamentar. Nossa, antigamente era tão bom, os muros eram tão altos, as portas eram tão bonitas, a casa de Deus estava erguida. Nossa, agora tudo está um monturo.
tudo está um lixo, tudo está para baixo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ele tinha motivo de agradecer, porque ele não conseguiu, no meio daquele vendaval, no meio daquela destruição, ver o agir de Deus na vida dele e reconhecer que ele estava livre e estava ali, porque muitos não estavam, porque tinham sido mortos na escravidão, mas Deus poupou a vida dele. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus te colocou nesta cadeira. Você poderia estar morto, você poderia estar nas drogas, você poderia estar na prostituição, o teu casamento poderia ter sido destruído, você podia ter sido morto pela enfermidade, mas Deus te trouxe aqui, te colocou nesta cadeira, e o seu problema não é maior do que aquilo que Deus já fez por você. Podemos estar vivendo em tempos difíceis, podemos estar vivendo em perseguição, podemos estar passando por dificuldade, mas nós temos que glorificar a Deus, porque muitos se consumiram, porque muitos morreram na caminhada da vida, mas eu estou aqui, você está aqui, e você está vivo, cheio do poder de Deus. Você vai ficar vendo a destruição? Você vai ficar olhando o tamanho do problema? Você vai continuar olhando para a dificuldade? Você vai ficar olhando pelas portas que estão queimadas? Você vai olhar para os muros destruídos? Ou você vai parar, vai se levantar, vai sacudir a poeira e vai dizer: quantos irmãos meus não morreram na escravidão, mas Deus poupou a minha vida e me deu uma oportunidade de recomeçar. Deus está te dando uma oportunidade nesta manhã de recomeçar. Deus está te dando uma oportunidade. Levanta nesta manhã, sacode esta poeira deste monturo, porque temos uma obra. Aleluia. Temos muro para ser construído, temos portas para ser restauradas, temos uma família para ser alicerçada, temos uma vida. Aleluia. Ele era escravo, eles eram escravos. Eles não tinham país, eles não tinham identidade. Agora Deus devolve tudo para eles de volta. Em vez deles olhar e falar: não, vamos reconstruir esse negócio aqui, vamos colocar essa casa em ordem. Não. Ai, que destruição. Você conhece alguém assim? Ai, a luta está tão grande. Ai, o problema é tão grande. Ai, não sei se eu vou conseguir. Ai, nada dá certo para mim. Ai, eu só ando cheio de enfermidade, cheio de problema. Ai, eu não sei se eu vou conseguir. Ei, larga a mão disso, você está vivo. Glorifica a Deus, você tem vida. Dá para começar de novo. Dá para começar de novo. Está lá, sentado, entristecido. Ei, quem lembra de Jonas aqui? Lembra, irmã Sandra? Lembra, irmãs? Jonas está lá, recebe uma palavra de Deus. Jonas, levanta aí da cadeirinha, faz as malas, porque eu tenho uma tarefa para você. Tá bom, Senhor. Só que a tarefa que Deus tinha para Jonas não era do agrado dele. Jonas vai, em vez de ouvir o que Deus falou, toma outra direção e vai para outra cidade, aonde Deus não mandou ele ir. E quando a gente toma direções erradas, Deus não nos prospera lá. E Jonas toma essa atitude e desce até a Jope, toma um navio e vai para Tarsis. Mas no meio da caminhada, o que acontece? Está Jonas dentro do barco dormindo, sossegado, e de repente vem aquele vento, aquela tempestade. Os marinheiros entram em desespero. Jonas sai dali, e todo mundo sabe da história. Jonas confessa que ele era o pecador, que ele era o cara que trouxe prejuízo, e que ele era o culpado. E de repente, o que acontece? Jonas é lançado no mar. E quando Jonas é lançado no mar, o que Deus usa para salvar Jonas? Aquele peixe. Só que aquele peixe, se você olhar também, ele significava destruição. Porque um peixe, quando engole uma pessoa, não tem como a pessoa ficar viva.
Ele tinha que morrer, ele tinha que se sucumbir. Uma vez lendo uma história, eu fiquei sabendo que existia um homem aqui, um homem neste século nosso, que ele também foi a naufrágio, e ele foi também engolido por aquela baleia cachalote, uma grandona, e ele ficou menos de 24 horas dentro do ventre daquela baleia. E ali dentro do ventre daquela baleia, ela ficou calhada na beira da praia. E eles resolveram abrir a baleia, mas como a carne é muito dura e eles cansou, sabe o que acontece? O que aconteceu? Eles desanimaram e pararam. Mas eles viram quando a barriga da baleia se mexia, e eles ficaram assim achando interessante. Será que ela está grávida? O que tem dentro? E animaram e abriram. E quando eles abrem a barriga da baleia, havia um homem lá dentro. Só que porém, aquele homem teve que ser pegado na mesma hora e indo conduzido à emergência no hospital. Aquele homem ficou internado por muito tempo no hospital. Quando ele saiu do hospital, a sua pele era toda embranquiçada, nem um pelo do seu corpo nascia. Ele viveu 15 anos e morreu. Aí quando eu vou lá no livro de Jonas, e eu vejo que aquele homem foi engolido por um peixe, e ele ficou 24 horas lá dentro da barriga do peixe. Foi? Quantos dias Jonas ficou na barriga do peixe? 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. Ele era para ter sido morto, a vida dele era para ter sido acabada ali. Mesmo se a baleia não engolisse ele, como que ele ia salvar daquela tempestade, se nem o barco estava suportando? Era mar aberto, não tinha jeito de nadar. Ele era para ter morrido. Mas quando Deus tem propósito na minha vida, não tem mar que pode me matar, não tem peixe que me engole que pode me matar, porque se Deus tem propósito, nada pode me tocar. 3 dias e 3 noites, Deus dá uma ordem para a baleia e fala: baleia, cospe Jonas para fora. E a baleia doido para cuspir aquele troço para fora, porque não estava prestando lá dentro, vomita ele. E Jonas cai na praia. E quando Jonas cai na praia, sabe o que acontece? Ele levanta, tira aquela salga que estava enrolada nele e começa a marchar. E vai lá na cidade de Nínive e fala: assim diz o Senhor, se não converterem dos teus maus caminhos, em 40 dias destruirei a cidade. Sabe o que eu quero que você entenda? Que quando Deus tem propósito, nada pode tocar. Quando Deus tem propósito, nada pode nos atingir, nada pode. Eles podem até falar: ele vai morrer, ela vai morrer. Não era para ela ter chegado aonde chegou, não era para ele chegar aonde chegou, era para ele ser destruído, era para ele ser destruído. Ei, Deus tem propósito, e quando Deus tem propósito, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem nada que pode destruir um homem ou uma mulher de Deus com propósito. Diácono Suzuki, menos de 24 horas o homem dentro da barriga do peixe teve que sair e teve que ir para um hospital para se tratar. 15 anos ele morre. Jonas sai da barriga do peixe pregando a palavra de Deus. Jonas sai dentro da barriga do peixe pronto para profetizar, pronto para fazer a obra de Deus. Ei, eu chamo a tua atenção nesta manhã. Deus te trouxe nesta igreja para te dizer: ele tem propósito na tua vida. Esse monturo não vai te destruir, esse problema não vai te destruir. Levanta nesta manhã, porque Deus vai te usar. Xarabaçu e decantarabachai, te decantarabachanamá. Deus tem propósito na tua vida. Entenda, ele te trouxe nesta nação porque ele tem propósito na tua vida. Você não era para estar aqui. Aquela enfermidade já era para ter te matado. Sabe aquele carro que você bateu e capotou, sabe, Osmar? Era para você ter morrido. Sabe por que não morreu? Porque Deus tem propósito na tua vida. Era para você estar nas drogas, era até mesmo para ser uma prostituta, uma mulher mal falada,
Os filhos eram para ser destruídos, só não estão, porque Ele tem propósito comigo, Ele tem propósito contigo, e é por isso que você está vivo. Então por isso eu te convido, levanta a tua mão, glorifica Ele. Vamos continuar sentados? Vamos continuar pensando somente na nossa vidinha? Vamos esquecer que Deus nos chamou e nos convocacionou para termos um propósito? Para que Deus ia salvar a tua vida? Para que Deus ia te trazer para um país como esse só para ganhar dinheiro e mais nada? Esquece, Ele te achou, Ele tem propósito na tua vida. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, Deus tem propósito. Era para Ele ter morrido, Ele não morreu. Era para aquele povo ter morrido. Muitos irmãos deles morreram, mas Ele não. Eles estavam lá, na cidade destruída, mas estavam lá. Muitos amigos teus morreram, outros até abandonaram a fé, mas de uma forma ou outra, o céu olhou para você, e você chamou a atenção do céu. Ele te viu e te vocacionou e falou: esse não, esse ninguém toca, essa ninguém toca. Eu tenho propósito. Ele te chamou aqui nesta manhã para te dizer: Ele tem propósito na tua vida. Levanta desse monturo, levanta desse maremoto da tua vida. Estamos passando por dificuldades. Pastor, é um tsunami que está na minha vida. Levanta. Você não morreu no tsunami. Essa luta não te matou, essa enfermidade não te matou, essa tristeza não te matou. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito. Por isso você está aqui. Ele estava lá, triste e angustiado, e de repente Deus age lá do outro lado, vai lá no outro país, em outro reino, e toca no coração de quem? De Neemias. Está lá Neemias tomando um vinhozinho com o rei. Está lá Neemias comendo a comidinha com o rei, sossegado. A notícia chega, Neemias fica sabendo, e o coração de Neemias se arde de desejo, de tristeza. E quando ele se compadece, aonde que ele vai? Para a oração. Ele poderia ter acessado a internet, ele poderia ter ido lá nas redes sociais, talvez no Facebook, talvez no Instagram, talvez ele podia ter ido lá nos outros lugares, nas redes sociais, até no Twitter, e poderia ter colocado uma carinha de choro, ou tirado uma foto assim, meio entristecido, e falando: ai, que tristeza, que angústia, estou passando por tanta dor, para mostrar para todo mundo que ele era um pobre sofredor. Porque não é isso que o povo de Deus está fazendo hoje? Quando eu entro lá nas redes sociais, eu me entristeço com o que eu vejo, porque eu vejo um irmão acusando um outro irmão, eu vejo um irmão culpando um outro irmão, um monte de pessoas desequilibradas. Mas Neemias não podia perder o seu caráter, Neemias não podia perder o seu equilíbrio, porque ele estava diante de um grande problema. E o que a Bíblia diz? Que ele começou a chorar dentro do reino, mostrando para todo mundo o seu sofrimento, para que todo mundo se compadecesse dele.
Sabe o que Neemias faz? Neemias vai lá em Mateus capítulo 6, e no versículo de número 6, e ele vai e começa a ouvir a voz do Senhor falando: quando você estiver com problema, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus em silêncio, Ele olhará para ti, e Ele olhará para o teu coração, e Ele te recompensará diante de todos. E é onde que nós se lamentamos? Lá no Facebook, lá nas redes sociais, mostrando a nossa tristeza para todo mundo ver que estamos tristes. Isso quando nós não encontramos nossos irmãos, ou vamos até a casa de algum deles, e o que a gente faz? Aquela fofoquinha santa. Ai, o irmão está tão dodói, mas eu não estou falando mal dele não, e nem estou falando mal dela, é só para nós orar. Foi isso que Neemias fez. Neemias chamou lá um povinho lá e falou: vem cá, gente, olha, está destruído, tadinho deles, né? Não é uma fofoquinha que eu estou fazendo com vocês, não, é só para nós orar para eles. Está tudo destruído. Não, igreja. Sabe por quê? Porque nós não devemos tomar esse tipo de atitude. Quando a gente se depara com um problema, com uma dor e sofrimento, não é para ficar se lamentando. Sabe por quê? Porque o Deus em secreto, Ele olha por ti e te sustentará. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Ué, mas você está na tua casa, para que você precisa fechar a porta? Sabe por quê? Isso está falando de intimidade. É só você e Deus. Está doendo? Está sofrendo? Está com problema? Vai perder a cabeça? Vai perder a estribidez? Vai chegar em casa quebrar tudo? Vai chegar a esposa? Vai xingar o esposo? Vai bater nos filhos? Vai fazer loucura? Vai chegar na fábrica gritando com todo mundo, semblante abatido, entristecido, mal educado? Equilíbrio. Deus manda dizer para a igreja dele: equilíbrio diante do problema, diante dos não, diante das tristezas, diante das dificuldades, diante das portas na cara. Não perca o equilíbrio. Fica crente. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, diante de uma grande dificuldade. Equilíbrio. O que eu aprendo com Neemias? Meu Deus, está pegando fogo tudo. A cidade foi destruída. Não. Abre a porta, pá. Fecha a porta, pá. Senhor, eu sei que o teu povo pecou contra ti, Senhor, e eu sei também que o Senhor tem uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, e que o Senhor, ó Pai amado, iria destruir, ó Pai, mas também a tua promessa falou que quando o teu povo se arrependesse, que o Senhor retornaria e que o Senhor edificaria tudo de novo. Senhor, perdoa a eu primeiro, meu Deus, que sou pecador, depois perdoa os meus irmãos, ó Pai, por tudo que eles têm feito, pelos seus pecados, por adorar a outros deuses, e se compadece de nós. Um dia foi lá, trabalhou, alegre, feliz. O rei não viu nada. 2 dias trabalhou, viveu a vida dele, coração angustiado, problema aqui, engasgado, não conseguia comer, não conseguia beber e nem conseguia dormir. A Bíblia diz que só conseguia orar, chorar nos pés do Senhor. Sabe quem sabia disso? Só Neemias e Deus.
E agora nós aqui, porque deixou registrado na Bíblia. 2, 3, 4, 10, 20, 25, 30, 35, 40 dias. Neemias orou e jejuou e ninguém percebeu. Está entendendo? A cidade destruída, as portas destruídas, a vida toda revirada. Poderia ter feito um escândalo, mas não. Ele tinha equilíbrio. O homem de Deus e a mulher de Deus diante do problema. Aprenda isso aqui. Quando se levantar contra a tua vida, quando você estiver diante de uma grande dificuldade, ou diante de uma grande tristeza, uma dor, talvez um relacionamento mal sucedido, talvez uma porta de emprego que não está dando certo, talvez um lugar que você foi e não acertou, talvez um filho seu que não está nos caminhos do Senhor e está te dando muita tristeza, talvez um parente, ou talvez alguém da fábrica que levantou contra a tua vida, ou talvez uma notícia que foi como uma facada no teu coração. Sabe o que Deus manda eu te dizer? Nesta hora, vai falar com Deus, vai derramar tudo no altar do Senhor. Pega todo o teu problema, pega toda a tua dor, pega toda a tua angústia, pega toda a sua tristeza, todos os seus fracassos e coloca lá nos pés da cruz. Chora lá, grita lá, geme lá. E Deus, no secreto, te recompensará publicamente. Mas pastor, então não preciso colocar nada na azeite? Nada. Ninguém precisa saber, porque quando você fala com Ele, Ele age no céu, envia a resposta, e depois todo mundo vê o resultado da vitória. Todo mundo vê o resultado do milagre. Todo mundo vê o resultado. 40 dias. Puxa vida, né? Orou e jejuou 40 dias. Quanto tempo você tem orado e jejuado para o teu problema? Isso você tem orado, né, meu marido? Tem uns aí que nem ora, né, meu marido? Pede nós para orar, né? Mas nós ora, né? Como que você tem se comportado diante do seu problema? Como você tem se comportado diante das notícias? Como você tem se comportado diante das dificuldades? Como você tem se comportado diante das aflições que vocês têm passado? Tem se desesperado? Tem se escabelado? Tem até perdido a fé em Deus? Porque quando você fala assim, aonde está tu, ó Deus? Que eu estou dentro desse problema e o Senhor não me enxerga. Então isso quer dizer então que sua fé está se esvariando, está indo embora. Ei, Deus está ouvindo. Continua. Não podemos parar. Você imagina se Ele para no 5º dia? No 10º? No 20º? Não. 40 dias. Aí nós entramos dentro deste versículo 2. Ele chega diante do rei. O rei olha para ele depois de 40 dias. Porque se a gente ler esse versículo, a gente vai entender que ele chegou lá assim: bebe, hoje eu não quero nem provar. Mas a Bíblia não diz que foi assim. Nós temos que ler o contexto. E o contexto me fala que ele orou 40 dias. Depois de 40 dias, o rei percebe: ou será que ele não trabalhou? Será que ele tirou férias e voltou só depois de 40 dias? Não, gente, ele serviu o rei. 40 dias o rei não percebeu. Mas dentro de 40 dias, Deus age no céu, faz um mover tremendo e toca no coração do rei. E ele chega lá e o rei percebe. Porque se Deus não tivesse tocado no coração do rei, e o rei visto o semblante dele entristecido,
Ó, olha aqui. Acabou. Morte. Porque ninguém poderia chegar diante do rei com um semblante triste e nem poderia expressar alegria extrema. Tinha que ser equilibrado. Como que você está aí nesse problema seu? Está equilibrado? Ou está deixando todo mundo desesperado? Pelo amor de Deus, tem gente que eu vou te falar, quase mata a gente do coração. Está passando por um problema, misericórdia. Desespera o pastor, desespera o pai, desespera o chefe da fábrica, amigo que estava lá no lado. Onde passa, é igual fuga com gatrina. Sai desesperando todo mundo. Ei! Equilíbrio. Equilíbrio. Senão ele já era. O rei olha, ele faz a função dele. E o rei nota. Neemias. Sim, rei. Pode falar. Você está um pouco assim meio triste? Está passando mal? Talvez te dê até uma folga. Não, rei, não estou passando mal. Mas o seu semblante está mostrando que você está triste. Aí o que ele faz? Tem coisas que nós oramos 40, mas tem coisas que tem que ser instantâneo. Na mesma hora ele ora a Deus. Na mente, oração rápida e resposta imediata. Deus, ele notou. Deus, ele vai me matar. Eu não posso apresentar triste diante dele. Senhor, entre em meu favor. Faça alguma coisa. Ele ora rápido. E a resposta, Deus o usa. E ele fala: como posso, rei? Como posso eu estar alegre se a minha cidade está destruída? Se a cidade dos meus pais, aonde eles estão sepultados, estão em chamas, as portas queimadas, os muros destruídos, como posso eu, rei? Mas pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que quando Deus ele entra com a resposta e com a providência, Deus mexe em todo o sistema só para entregar o teu milagre. Sabe o que acontece? O rei olha para ele e fala: olha, e o que eu posso fazer por você? Gente, isso não acontece, gente. O rei se compadecer do empregado, se ele não se compadece nem daqueles que estão no seu reino, que são príncipes, ainda mais do empregado. Mas quando Deus tem propósito, ele mexe tudo para fazer cumprir o propósito dele. O que eu posso fazer por você? Sabe o que a Bíblia me fala? Que Neemias falou assim: eu vou orar. Na mesma hora, ali, oração instantânea. Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. E ele fala: eu preciso ir lá para reconstruir tudo novamente. Eu preciso ir lá para me ajudar ao meu povo. Sabe qual é a resposta do rei? Quantos dias vai demorar? Ele responde: o necessário para construir. Então, vai, pode ir. Aí na mesma hora Deus o usa. Ele fala: mas como posso eu ir se eu sou apenas um copeiro? Em outras palavras, porque ele disse para o rei: me dá uma carta autorizando eu passar pelos outros reinos até chegar lá. Porque quando perguntarem para mim, vão dizer para mim assim: o que você é? Você é algum doutor? Você é formado em como é que fala que eles estão formados em construção? Engenheiro? Você é um governador? E ele virar e falar assim: não, sou só um copeiro.
não deixariam ele passar e certamente o mataria. Mas quando Deus tem propósito, entenda o porquê que você está sentado nesta cadeira. Quando Deus tem propósito na vida de um homem, de uma mulher de Deus, Ele abre o céu e o próprio Deus dá a carta de autorização para você passar e fazer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Pode até perguntar: quem é você? Eu me lembro de quando Deus me chamou para o ministério. Desliga aqui esse ar, por favor, Tiago Jesus. Estou sentindo frio aqui. Amém, irmãos? Quem concorda comigo? Amém, amém. Que eu sinta a dor dos meus irmãos. Quando Deus me chamou para o ministério, quando Ele me chamou para o ministério, não quando eu fui para Cristo. Eu fui para Cristo aos 10 anos de idade. Fui batizado com o Espírito Santo aos 12 e batizado nas águas aos 11. Mas quando Deus me chamou ao ministério aos 23 anos, assim que eu cheguei de Portugal, que Deus me chamou para o ministério e me mandou eu para uma cidade. Porque aonde eu estava, na cidade dos meus pais, eles olhavam para mim e não dava nada. Eles olhavam e falavam: esse aí é um pobre coitado, vai morrer nas drogas e vai morrer na perdição. Esse menino não tem futuro. Porque eu tinha desviado dos caminhos do Senhor e ninguém mais olhava para mim como uma pessoa que poderia ser usada por Deus. E ninguém me dava chance. E aí Deus me mandou eu para o Espírito Santo, para Vila Velha no Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, eu fui congregar em uma igreja. E quando eu cheguei nesta igreja, o diabo se manifestou tremendamente dentro daquela igreja. E ele usou uma mulher que saiu lá do banco. E essa mulher veio na frente do púlpito, começou a apontar o dedo em todos os pastores, que lá tem o costume, né? Diferente do nosso, de sentar todo mundo no altar. E lá o demônio apontava o dedo através daquela mulher e falava o podre de todo mundo que estava lá em cima, e falava. Depois ele vira para o círculo de oração da igreja e começa a contar os podres das irmãs do círculo de oração. E de repente tinha uma menina, uma cantora, e ela estava em pé na frente. E ela era a minha irmã que tinha ido comigo, que ia cantar naquela noite. E o demônio, depois que falou o podre das irmãs do ciclo de oração, porque ele sabe do pecado, e por isso temos que tomar cuidado, porque quando Deus não revela um profeta, Deus dá autorização ao diabo para revelar o seu podre. E ali, quando estava ali, depois de revelar o podre do altar e do ciclo de oração, ela sai de lá e vai lá onde estava minha irmã. E depois começa a falar com ela: você que é a menininha de Cristo, você que é a mocinha do véu, porque a minha irmã tinha um cabelão assim perto da coxa. E começou. E eu lá atrás, quietinho, porque eu ainda não era do ministério. E eu falo: mexeu com o altar, tá bom, não tem nada a ver com essa igreja. Mexeu com o círculo de oração, tá bom, não tem nada a ver com... agora mexeu com a minha irmã, agora não. E eu lá atrás assim, segurando. Quando eu vi que ela levantou a mão assim, eu saí lá de trás. E eu vim marchando, falando em mistério, e passei no meio do corredor da igreja. Estou falando isso aqui não para me exaltar, irmão. Eu sei que eu não sou nada. Estou contando só um testemunho para aplicar dentro dessa mensagem. E eu saí de lá, coloquei a mão em cima daquela mulher e falei: demônio, em nome de Jesus, sai dela. A mulher caiu no chão na mesma hora. Quando ela acordou, ela foi embora. Não sei se o demônio com ela foi tudo embora. Pronto. Quando terminou o culto, desce o responsável da igreja e olhou para mim e falou assim: quem é você? Quem te deu autorização para chegar aqui mandando dentro da igreja? Quem você acha que você é para vir expulsar demônio dentro da nossa igreja? Eu abaixei e falei: olha, eu não sou ninguém, mas ela é minha irmã e eu só vim defender ela, porque pelo que eu percebi, nem aí em cima do altar e nem aqui embaixo não tinha ninguém com autoridade para tirar esse demônio que estava nessa mulher. Mas quando tocou nela, eu vi.
Menino do céu, que confusão eu arrumei. A igreja se voltou contra mim. O pastor, o presidente chegou, contaram a história, aquele reboliço. Terminou o culto, eu fui para casa. Isso era setembro. De repente, quando passou os meses, eu continuei nesse ministério. E eles nem olhavam para mim. E todo mundo que olhava para mim falava: ele não é nada. Isso aí não vai dar em nada. E às vezes me dava oportunidade para pregar. E eu via que me dava com muito custo. E ali Deus me usava. De tempo em tempo. E de repente, todos desfaziam. Eu me lembro como se fosse hoje. O tempo se passou. Quando foi em dezembro, na virada do ano, eu conheci a pastora. Não sei se era da época da irmã Célia, mas foi nessa época que eu conheci a pastora, que foi na virada do ano de dia 28 de dezembro de 2003. Eu estava lá, nesse ministério. Conheci a pastora no dia 28. E no dia da virada do ano para 2014, não, 2004, quando foi em 2004, na virada, fizeram a consagração de obreiros na igreja. E eu era somente um diácono na porta da igreja. E de repente começa. Minha mãe foi até no culto nesse dia. Ela saiu lá de Minas e foi lá para minha cidade. Eu morava sozinho. Nessa época eu estudava, estava formando para pastor. E de repente, fulano de tal levanta. Fulano de tal levanta. E todo mundo aplaudindo, aquela alegria toda. E eu lá na porta. Ai, Jesus, é hoje, Jesus. Já tinha ido para os montes, orado. Meu Deus, é hoje. E vai fulano de tal aqui. E vai fulano de tal ali. E pum, acabou. Eu ia para o céu. Nada. E eu, esqueceu de mim. Baixei minha cabeça. Fiquei na portaria, continuando fazendo as minhas mesmas funções. Terminou a consagração. De repente, o pastor começou a dar uns timilique no púlpito. E anda para lá, e anda para cá. E começa a falar umas coisas sem sentido. E nada acontece. Não estava entendendo nada daquilo que está falando. E de repente, ele olha e fala: irmãos, temos aqui também uma pessoa que Deus falou comigo. E não posso deixar de fazer aquilo que Deus manda. E foi falando, e falando. E quase que o povo falou: fala, pastor. Eu não queria falar aquilo. O nosso diácono Maico, ali na porta, ele veio aqui à frente. E eu vim, andando. As pernas estavam até tremendo. Falei: Jesus, vergonha de novo não? Eu já tinha passado muita vergonha ali. Porque chegaram para mim uma vez e falaram: seu pai é pastor? Não. Você tem teologia? Não. Você conhece de Bíblia? Mais ou menos. Você não tem nada? Não. Meu pai paga o meu apartamento e eu estudo para formar para pastor. Só isso. Você não tem nada? Nada? Não. Tipo assim, então, meu filho, está longe de você prestar para alguma coisa. Ei, psiu. Quando ele dá autorização, não tem anel de teologia no dedo. Quando ele dá autorização, ele não precisa saber quanto que você tem na conta do teu banco. Quando ele dá autorização, ele não precisa saber de que grau de faculdade você é formado. Não que isso seja mal, mas quando ele autoriza, acabou. Cheguei lá na frente. Pai não era pastor, não tinha ainda se formado para pastor, não tinha usado anel de teologia e nem vou usar, tá, Diácono Zuzu? Fica tranquilo, já aprendi. Deixa isso aí guardado lá, né? Vamos usar só a aliança, que essa tem que mostrar, né? Não, o anel deixa guardado. Tá lá, sem teologia, 23 anos de idade, não, 23 anos de idade. O pai não era pastor, não era formado na faculdade, só tinha o ensino médio completo.
Ele começa. Ele para. Deus manda te consagrar evangelista. Acabei que eu recebi o cargo maior do que todo mundo que estava lá, sendo consagrado naquele dia. O culto já tinha acabado. Eu falei, não estou acreditando. Não estou acreditando. Minha mãe olhou lá. Quando eu olho para trás, assim, minha mãe em lágrimas. Eu olhei e falei, Senhor, quem sou eu? Eu podia ouvir a resposta do Senhor dizendo, filho, eu sei. Você é o meu filho. E quem dá a autorização sou eu. É eu que autorizei. Talvez você está sentado nesse banco e quantas vezes você já falou, quem sou eu, pastor, de ser usado nas mãos de Deus? Quem sou eu, pastor, para louvar? Quem sou eu, pastor, para fazer alguma coisa para Deus? Ei, você não é nada. Isso eu concordo. Mas quando Ele autoriza, acabou. Neemias era só um copeiro. Era só um copeiro. E na autorização estava registrado: deixa o governador passar, ele vai reconstruir os muros e as muralhas. Deixa o governador passar. Deus manda te dizer, Ele te salvou para um propósito. Ele colocou as plantas dos teus pés nesta cidade, neste país, para um propósito. Não interessa se você está perguntando, eu não sou nada, eu não tenho teologia, eu não tenho formação, não terminei a faculdade, não sei ler direito, não sei escrever direito. Deus não olha para isso. Não olha se você tem dinheiro ou não tem. Deus não olha para isso. Deus olha para o teu coração. Ele tem propósito. Ele tem propósito. E se Ele tem, Ele autoriza. Ele está te autorizando nesta manhã. Levanta daí. Tem muros para ser construída. Tem uma cidade inteira para ser construída. Vai continuar igual aquelas pessoas sentadas olhando, lembrando do passado? Ou você vai acordar e vai olhar para você e vai ler essas palavras: está tudo em ruínas, e agora? Deus está contando com você para essa reconstrução. Ele tem propósito na tua vida. Para de ficar olhando somente para o teu problema. Para de ficar olhando somente para a tua dificuldade. Para de ficar se lamentando. Ai, nada está dando certo. Para! Glorifica a Deus e exalta a Deus, porque você ainda está sentado nesta cadeira vivo. No início do culto eu disse: quantos queriam estar no teu lugar? Estão lá no hospital, no CTI, no leite de enfermidade, esperando os últimos minutos de vida. Outros não falam, não enxergam, são aleijados. Mas você está inteiro, você está vivo, você pode ver, você pode falar, você pode andar com as suas pernas, você tem saúde, Deus tem propósito. Se erga, para de chorar, para de ficar olhando os entulhos. Glorifica, glorifica, glorifica. Xarabaçu e decananahai. Deus manda dizer para vocês: glorifica. Ele tem te autorizado. Ele tem guardado você. Ele tem guardado a tua família. Ele tem te guardado. Por isso você está vivo aí. Muitas coisas poderiam ter acontecido, não aconteceu. Muitas coisas poderiam ter vindo sobre a tua vida, não aconteceu, porque tem propósito. Outros não estão aqui, mas você está. Muitos morreram, mas você não. Será por quê? Será por quê? Tem propósito. E Ele manda te dizer: não perca o equilíbrio, não perca a tua fé diante da dificuldade. Em nome de Jesus, fica crente. Diante do problema, fica crente. Diante do confronto, da luta, fica crente. E não mude, porque Ele tem um grande propósito na tua vida. Por isso você está aí.
E o propósito maior vai se terminar lá. Quando você disser como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira, mas agora estou com Jesus porque guardei a fé. Enquanto isso, se levanta. Se levanta. Sacode a poeira. Pode estar tudo destruído diante de você, mas você está vivo e Deus vai te dar força para reconstruir. Deus vai te dar força para você recomeçar. Deus vai te dar autorização para você passar. Deus vai te dar autorização para você construir. Deus vai te dar autorização para todos aqueles que terá de impedir. Ele vai ver que Deus te deu autorização. Hoje, quando eu olho o que Deus fez na minha vida, fez eu conhecer minha esposa, que foi o canal de bênção para mim estar aqui, sem conhecer esse país. Depois de passar por tantas tempestades, o presbítero Antônio esteve todo o tempo do meu lado e viu como o meu ministério aqui nesse país foi. Quantos não olharam para mim e disseram: quem é você? Você é apenas um menino e vem aqui nos afrontar. Quantos não dizem isso na minha cara? Há pouco tempo atrás, aqui na porta da igreja, há 2 anos atrás, eu disse para os irmãos aqui: um pastor presidente com anel de teologia no dedo chegou para mim na porta da igreja e falou: quem é você? Olhou para o meu estado, do jeito que eu estava vestido, chegando no trabalho, e falou: é apenas um menino. Eu vou abrir uma igreja aqui, você é apenas um menino. Quem é você? Aqui na porta da igreja, na frente da minha esposa, eu disse para ele: eu não sou nada, mas aquele que me chamou e me pôs nesta igreja, é Ele que me autoriza. Você tem alguma coisa? Anel no dedo eu não tenho não, meu filho, mas eu tenho chamado de Deus. E eu ainda tenho a bênção do meu pastor presidente, vice-presidente da Convenção Mineira. Tenho 6 carteiras de pastor. Foi ele que me autorizou. Aí assim ele abaixou a cabeça. Mas essas 6 carteiras para mim não interessa nada. O que interessa é eu abrir minha boca aqui em cima e ver Deus cumprindo os teus propósitos na minha vida. Propósito. Deus tem propósito na tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Fique de pé nesta hora. Se levante. Vamos parar de ficar olhando para os nossos problemas e deparando com eles com coisa que eles é maior do que o nosso Deus. Quem é maior do que o nosso Deus, igreja? Você acha que o teu problema, as tuas dificuldades, os teus desejos superam os de Deus? Ele é contigo. Ele é com a tua casa. Ele é com a tua família. Ele é com o teu ministério. Ele é com a tua vida. Ele é com a tua cabeça. Ele tem propósito. Neemias foi, obedeceu, teve equilíbrio, cumpriu a parte dele 40 dias orando. Quando chegou na cidade, ele poderia ter chegado e falado: eu sou governador, está aqui a carta do rei, eu vou chegar quebrando tudo e reconstruindo. Não! Ele chegou calado. A Bíblia diz, depois vocês podem ver lá no capítulo a seguir, ele chega na cidade em silêncio 3 dias. Ele dá voltinha na cidade, calado, não contou nada, que ele estava indo reconstruir, que ele era governador, que ele tinha autorização, nada, caladinho. Ele dá a voltinha na cidade, sem fazer barulho, só vendo, só contemplando o problema. Feche os teus olhos por um minuto. O Senhor toca no meu coração para fazer você analisar. Para encerrar, começa a ver o que te aflige. Qual é a tua dor? Talvez é uma palavra que foi de encontro ao teu coração e te entristeceu.
Ou talvez, quem sabe, aqueles filhos rebeldes que parece que não tem mais jeito. Quem sabe um relacionamento frustrado. Quem sabe você foi atingido por uma enfermidade. Quem sabe você não chegou aqui nesta manhã e você tomou alguma decisão que não foi muito certo, e agora você está sofrendo isso, e uma tristeza está tomando conta da tua alma. Quem sabe você não está com problema no relacionamento. Quem sabe até você já parou e pensou: eu tenho tanto desejo, Senhor, de fazer a tua obra, mas quem sou eu? Qual é a tua frustração? Talvez é algo que você está esperando, mas nunca chega, e está te deixando louco, louca. E você está falando: meu Deus, eu não aguento mais de esperar. Deus manda te dizer assim, com os teus olhos fechados: vê aí o tamanho do teu problema, o que te aflige, o que te traz dor. Olha para ele agora. Neemias está dando volta na cidade. Neemias está vendo o tamanho do estrago. Neemias está vendo o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade é muito grande. Neemias está vendo. Contempla o teu problema, contempla. Neemias está olhando para o problema. Olha para o teu agora. Os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, a cidade está toda destruída, não tem uma casa de pé. Meu Deus, a minha vida está... Jesus, meu Deus, quanta dor, Senhor. Contempla. Dá uma volta aí, dá uma volta em silêncio, 3 dias. Depois que ele dá uma volta, ele olha toda a cidade, um problema. Agora eu te convido a você contemplar o teu Deus entrando aí dentro deste problema e falando contigo como falou com Neemias: tenha ânimo, não deixa que o teu rosto desfaleça, mas eu sou contigo neste problema e sou muito maior. Reconstruirei esta cidade, reconstruirei esses muros, colocarei as portas de volta, tamparei as brechas. E o Senhor manda te dizer que em 52 dias estarão tudo reconstruindo. E Deus manda te dizer com seus olhos fechados: estas ruínas durarão só alguns dias na tua vida. Assim diz o Senhor. Pode abrir os teus olhos e com fé dar uma salva de palma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Agora, depois desta mensagem, será que você pode olhar de novo nos olhos do seu irmão? Aquele olhar de verdade. Eita glória! Olha aí, irmã Maria, no olho do presbítero aí, porque para ele não te enganar. Olha aí. Olha aqui, Osmar. Diga para ele assim: essas ruínas durarão só alguns dias. Agora dá um grito assim, dá um grito bem para ele, diga assim, ó: enquanto isso, fica crente. Aleluia. Mais uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Deu para chegar até o final da mensagem? Graças a Deus. Mais uma mensagem concluída. Estou devendo 2 que não deu jeito para terminar, mas essa Deus deu graça. Mas também eu nem olhei o horário. Nem olha, não olha para você não perder a bênção. Continua crente em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Deus está te dando autorização nessa manhã. Fica crente. Tenha equilíbrio. Daqui a pouco a tua vitória vai chegar. Ele já autorizou. Ele já autorizou. Mas para chegar em Judá é longe. Tem todo um processo e uma caminhada. E só para você ficar mais feliz ainda, antes dele sair, olha o que o rei falou para ele: tem autorização, vou te dar todo recurso. Olha, finanças, madeira, tudo para você construir. Quando ele pega tudo isso para ir embora, o rei dá um sorriso. Cheguei, Neemias. Acabou? Não, é mais do que isso. Não, agora aqui, esse aqui é o meu oficial, esse é outro meu oficial, esse aqui, ó, é aquele que guarda a minha guarda. Pega todos esses homens e mais alguns soldados
e leva para te escoltar e para te ajudar na construção. Ele supre tudo, irmãos. Fica crente. Amém? Só mais um pouco, segura. Segura. Não fica sentado olhando as muralhas sendo destruídas, não. Levanta. Deus não gosta de ninguém prostrado olhando o problema. Está tudo destruído. Como era bom antes. Para de murmurar. Para de chorar. Tira essa poeira. Pega. Pá na mão. Ferramenta. Levanta. Vamos construir esse negócio. E põe isso para funcionar. Vai orar. Vai jejuar. Vai pagar preço. Pelo menos para você merecer a bênção quando ela chegar. Porque se não ora no jejum, não paga preço, nem merece a vitória. Mas se você pagar preço, se você levantar, colocar a mão e começar, colherzinha, ó, meter cimento nesse muro e construir, ó, Deus vai te honrar, porque Ele já te autorizou. Amém? Quarta-feira eu te espero aqui para o nosso culto de oração. Eu conto com você. Deus tem feito coisas grandes. Vamos encerrar a oração da madrugada. Agradeço a todos que nesta semana orou conosco na madrugada. Eita, madrugada difícil, hein? Só Deus na causa, né? Mas nós conseguimos manter essa oração da madrugada. Agradeço a todos que têm feito parte. O resultado é tremendo. E palavras como essa pregada não é porque o pastor é bom, não. Eu sei que eu não sou bom. Isso é Deus. E a misericórdia dele pela tua vida. Tudo porque nós oramos, nós pagamos preço e Deus faz agir aqui, ó. Através dos louvores, através dos irmãos que cantam e através da palavra que todos os ministros usam aqui. Eu até falo, nossa, a igreja de Itaruí tem os melhores ministros do mundo. Sabe por quê? É porque a igreja de Itaruí também tem um povo sedento. E Deus tem misericórdia tanto, mas tanto desse povo, que pega nós que está aqui, que não somos nada, e faz nós fazer alguma coisa aqui, só para te abençoar. Só para te abençoar. Porque Ele é misericordioso e bondoso para conosco. Tudo por causa da oração. E eu agradeço a você que está comigo nas 2 horas da manhã na oração. Vamos encerrar ela agradecendo. E no sábado eu te espero aqui para a nossa escola bíblica. Deus tem fundamentado esta igreja, o alicerce dela, em cima dos ensinamentos de sábado. Eu tenho visto isso acontecer na sua vida. Quando você vem, faz parte do estudo e aplica isso na sua vida, eu tenho visto o resultado. E só assim que nós vamos manter crente e esses muros vão ser construídos. Louva a Deus pela tua vida. E te espero aqui domingo para o culto da família. Ó.